E aí você acorda de madrugada, cama tremendo, móveis fazendo barulho. Por alguns instantes você não sabe o que está acontecendo, pânico geral. Foi exatamente essa sensação que milhares de pessoas sentiram recentemente na Venezuela. E algumas semanas após o ocorrido na Venezuela, um outro terremoto de grande magnitude atinge o México, gerando alertas de tsunami até na Guatemala. E aí faz muita gente se perguntar: será que o próximo terremoto vai ser nos Estados Unidos, na famosa falha de San Andreas? Mas o que parece um filme é um fato. Vai cair no seu vestibular, mas não como muita gente pensa. Nessa aula eu vou te mostrar como que essa notícia pode ser explorada no Enem, nos vestibulares de todo o Brasil, em provas de sociologia, história, geografia e até na redação. Acomode-se aí na sua poltrona, porque se a geografia está em tudo, acabou o mistério. Geodecifra começa agora. Fala, meu povo, é uma satisfação ter você aqui. Eu sou o professor Wagner. Bem-vindo você que é estudante, você que é concurseiro, você que é curioso de plantão, você que é cidadão desse universo infinito. Sinta-se à vontade, você está no Geodecifra e aqui você vai decolar em conhecimento e aumentar a sua chance de aprovação. Abalos sísmicos costuma cair no vestibular, principalmente quando se trata de um tema da atualidade. E falando de Venezuela, mais ainda, porque Venezuela, além de passar por uma crise política tremenda, ainda apresenta essa enorme tragédia. Mas tem um detalhe: a banca não quer saber se você leu a notícia. Ela quer saber se você sabe explicar o motivo do terremoto e também o motivo da destruição naquele país. É exatamente por isso que nos próximos 10 a 15 minutos eu vou listar alguns pontos em que a banca pode cobrar no seu vestibular. Também vou dar algumas dicas de como esse tema pode cair na redação. E no final, um erro que muita gente comete quando se trata desse assunto. Infelizmente, o terremoto faz parte da história da Venezuela. Mas o terremoto que aconteceu no dia 24 de junho de 2026 foi um terremoto duplo e foi o pior dos últimos 100 anos. Aconteceu assim: o primeiro terremoto ele foi registrado 7 de magnitude, 7,2 de magnitude na escala Richter. 39 segundos depois, teve um outro terremoto, o de 7,5 na escala Richter. E olha só os dados impressionantes da notícia. O número de mortes chegou próximo a 5.000 pessoas. Mais de 16.700 pessoas ficaram feridas. Para se ter uma ideia, mais de 17.000 pessoas ficaram desabrigadas. Se for contar as pessoas que foram desabrigadas e as que estão em acampamentos, isso vai ultrapassar a 38.000 pessoas. De escombros, deu um total de mais de 1,2 milhões de toneladas de escombros. Notícia muito triste. Infelizmente, o terremoto faz parte, sim, da história da Venezuela. Esse foi o pior nos últimos 100 anos, mas no ano de 1900 aconteceu um terremoto que chegou a 7,7 na escala Richter. Um ponto muito importante que nós precisamos entender é que terremotos faz parte da geografia física. E dentro da geografia física, nós temos um outro conteúdo que é chamado de agentes internos do relevo. Que são os agentes internos do relevo? São 3: tectonismo, vulcanismo e os abalos sísmicos. Os 3 estão interligados, mas nessa aula nós vamos falar somente sobre abalos sísmicos. Mas vou deixar no canal uma outra aula para vocês somente sobre tectonismo. Por hora, é importante saber que os terremotos são causados pela movimentação das placas tectônicas, que podem ser movimento convergente, quando as placas tectônicas elas batem uma na outra no sentido de aproximação, divergente, quando as placas tectônicas estão separando, ou transformante, quando uma placa passa ou desliza
uma sobre a outra. Primeiramente, nós temos que entender qual é a localização geográfica da Venezuela. Então, eu vou pedir para o meu editor, que sou eu mesmo, colocar aqui o mapa da localização geográfica da Venezuela. Ah, esse editor é muito bom. Olha só, o que você consegue observar aqui nesse mapa? Primeiro destaque que você consegue observar no mapa é que a Venezuela faz fronteira com o Brasil, com as Guianas, com a Colômbia, é banhada pelo Mar do Caribe. A placa tectônica que está ali próxima da Venezuela é a placa do Caribe com a placa sul-americana. Existe uma junção de movimentos nas falhas que é convergente e transformante, que é quando uma placa ali está passando uma sobre a outra. Toda vez que nós falamos de terremoto, vem aquela pergunta: como é que se mede o sismo? Existem duas formas de você medir o grau de intensidade do terremoto. Nós vamos ter primeiro a escala Richter, que ela é medida de 1 a 10, né? Vai de 1 a 10 na escala Richter, e ela é medida por meio de um sismógrafo. Uma outra forma de medir é a escala de Mercalli. O que é a escala de Mercalli? É como se fosse uma tabela, e ali vai ter as consequências da intensidade de cada tremor. Então, por exemplo, dá uma olhadinha na tabela que eu estou colocando aqui. Primeiro, você tem aqui o sismógrafo. O sismógrafo é um aparelho que mede o terremoto, mas você tem também a escala de Mercalli, que são os efeitos vistos e os efeitos sentidos. Editor, coloca aí para mim uma tabela na escala de Mercalli. Aê, editor, isso aí. Olha só, segue comigo aqui para você entender mais ou menos como que seria. Por exemplo, na escala 3, quais são as consequências? Se acontecer um terremoto e as casas começarem a tremer, objetos pendurados balançarem, pode ser, por exemplo, um terremoto na escala 3. Mas vai, por exemplo, lá na escala 9, na escala de Mercalli. Por exemplo, ali já o pânico já é geral, já tem danos em fundações, areia e lama brotam do solo. Como que seria na escala 11 de Mercalli? Trilhos ferroviários dobram-se, estradas abrem fendas, grandes fendas aparecem no solo, caem rochas. Então, observe que na escala de Mercalli são efeitos vistos e efeitos sentidos, enquanto na escala Richter é um sismógrafo, é um aparelho que vai medir ali a intensidade do tremor. Quando nós falamos em terremoto, nós ouvimos dois importantes termos, que são hipocentro e epicentro. Qual que é a diferença entre eles? Por exemplo, o hipocentro é o local no interior da Terra onde originou o sismo. Foi ali onde a placa tectônica, uma bateu na outra, o contato da placa tectônica. Então, onde originou o sismo, ele é chamado de hipocentro. Onde esse sismo foi sentido com maior intensidade, aí recebe o nome de epicentro. Agora tem um detalhe. Quanto mais profundo for o hipocentro, nós vamos ter uma área de abrangência que vai sentir o tremor maior. Só que a intensidade do tremor será menor. Bom, o contrário também é verdadeiro. Se o hipocentro for muito raso, o que vai acontecer? A energia liberada ela vai ter menos espaço no interior da Terra para chegar à superfície. Então, nos desastres, a intensidade vai ser muito maior. Então, quanto mais raso for o hipocentro, menor será a área de abrangência, mas a intensidade, a energia e os desastres serão maiores. Dá uma olhadinha só nesse dado que eu vou apresentar para você. Um hipocentro de até 70 quilômetros de profundidade, ele é considerado raso. Então, a energia, quando ela chega na superfície, ela vai ser muito maior. A área de abrangência vai ser menor, mas a energia liberada, a intensidade, a destruição, ela vai ser muito maior. Já no terremoto, por exemplo, que o hipocentro ele chega ou é superior a 300 quilômetros de profundidade, ele é considerado, então, um hipocentro profundo. A energia liberada ela vai ter uma área maior para se dissipar. Então, a área de abrangência vai ser maior, mas o poder destrutivo ele será menor.
Agora, se você observar os dados do terremoto que aconteceu, por exemplo, na Venezuela, foi assim, ó. O primeiro terremoto ele aconteceu a 22 quilômetros de profundidade, muito raso. 39 segundos depois, teve o outro terremoto que foi a 10 quilômetros de profundidade. E aí, você é inteligente, você já entendeu o porquê da destruição. Por que a destruição da Venezuela foi tão grande? Porque o hipocentro foi muito raso. Quando o hipocentro é muito raso, a energia liberada chega com muita força à superfície. E é isso que vai resultar na grande destruição. Até aqui, tudo que eu falei para você está relacionado com o aspecto geofísico. Mas será que temas assim pode cair na redação? Bom, enquanto, o editor está aqui falando para mim que chegou o momento de você dar aquele like. E enquanto você dá aquele like, o que eu vou fazer? Eu vou colocar para vocês aqui alguns temas relacionados com esse assunto que podem cair na sua redação. E dá uma olhadinha agora nessa imagem que está aí na sua tela. Como que um tema como esse pode ser explorado na redação? Bom, ele pode explorar esse tema relacionando as consequências dos desastres e possíveis soluções para o problema. Por exemplo, desafios da prevenção de desastres naturais, temas como vulnerabilidade urbana, impactos sociais dos desastres naturais, crises humanitárias, o planejamento urbano, gestão de riscos ambientais, migrações. E os argumentos que podem ser utilizados é o seguinte, que o terremoto na Venezuela evidenciou que desastres naturais não dependem apenas da intensidade dos fenômenos geológicos, mas depende também da capacidade do Estado de prevenir riscos, fiscalizar construções e proteger a população. E agora eu falo para vocês o seguinte, por que um argumento como esse na redação é tão importante? Porque o terremoto da Venezuela foi ali em torno de 7, né? 7,2, 7,5 na escala Richter. Terremoto na escala 7 no Japão é comum. E não tem desastres como aconteceu, né? Tanta destruição como aconteceu na Venezuela. A questão é a seguinte, por quê? O Japão, ele é um país adaptado, é um país preparado para terremoto. Seja no treinamento da população, como também na engenharia das construções. O Japão está preparado para receber os terremotos. Agora, no início da aula, eu falei para vocês que esse tema poderia cair até em prova de sociologia e história. Como? Dá uma olhadinha na tabela que eu vou colocar para vocês aqui. Ó. Ela pode cair, por exemplo, em sociologia e história, explorando conceitos como vulnerabilidade da população pobre. Quem mais sofre com esses desastres é a população pobre. A desigualdade social, né, políticas públicas, justiça social, políticas habitacionais, as crises venezuelanas, as migrações internacionais. Todos esses são assuntos que envolvem geografia, sociologia e história. E por fim, eu disse para vocês que ia terminar essa aula falando de um erro que muita gente comete quando se trata desse assunto. Terremoto é um desastre natural. Cuidado para não confundir desastre natural com impacto ambiental. Terremoto é um desastre natural e não tem relação nenhuma com impacto ambiental, aquecimento global ou até mesmo ação antrópica. Esse tipo de pegadinha pega muito estudante desatento. Mas eu sei que não é o seu caso. Olha, eu fico muito feliz de você ter chegado até aqui. E se você quiser continuar decifrando a Terra comigo, inscreva-se no canal. E eu quero dizer, como professor, que o seu sucesso é o meu sucesso. Bons estudos e aquele abraço.